Boa tarde a todos, aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando a nossa terceira aula do curso do Ministério Público São Paulo, Analista Jurídico, disciplina Direito Eleitoral. E o tema da nossa aula de hoje, as nossas 18 questões, elas versarão sobre inelegibilidade. Então é importante que nós separemos a Constituição Federal, a Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades, tudo bem? Se você ainda não adquiriu o nosso curso, são 180 questões, são 10 encontros de 18 aulas, basta você entrar no site eleitoralcombruno.com.br e adquirir já o seu curso, tudo bem? Questão de número 37, atenção. Thales da Silva, prefeito do município X, sofreu um grave acidente de carro em junho de 2016, culminando no seu falecimento. O vice, Pedro Mileto, assumiu o cargo. Nas eleições de 2016, Mário Mileto, filho adotivo de Pedro Mileto, concorreu pela primeira vez ao cargo de vereador no município X. Nesse caso, é correto afirmar que Mário Mileto, que é o filho, e a configuração aqui é de um filho adotivo de Pedro Mileto, que era vice e agora está assumindo a prefeitura do município X como titular. E perceba que o Mário Mileto, que vai concorrer a vereador, ele vai concorrer pela primeira vez, então não se trata de reeleição. Porque se tratasse de reeleição, estaríamos na situação permitida pelo artigo 14, parágrafo 7º da Lei das Eleições, que eu farei a leitura para vocês neste exato momento. Atenção! Olha só o que prevê o artigo 14, parágrafo 7º. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau, ou por adoção. Então, veja que há uma possível configuração de adoção, de inelegibilidade, mas vamos ver os casos seguintes. Do presidente, do governador, de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito, que é o caso da questão 37, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Não é o caso, não é? Então, nós temos a configuração de uma inelegibilidade? Temos, ele vai ser inelegível. Eu vou desmarcar, então, a letra C, a letra D e a letra E, porque estão totalmente fora. Mas olha só a letra A. Era inelegível, uma vez que a Constituição exige o prazo de pelo menos 2 anos após o término do mandato para que o filho concorra na mesma circunscrição que o seu pai. Não. Não há nenhuma informação na Constituição sobre essa questão. B. Era inelegível, já que o seu pai, na condição de vice-prefeito, sucedeu o titular dentro do período dos 6 meses antes do pleito eleitoral. Olha, na questão, nós não temos a menção em relação ao prazo de 6 meses. A questão não foi clara em relação a isso, não é? Mas... na verdade, olha só, sofreu um grave acidente em junho de 2016, perdão, temos aqui o prazo junho de 2016. Junho para outubro, que é o ano de 2016 que teria eleições, vamos lá, julho, agosto, setembro, outubro, então estava dentro dos 6 meses. Se ele sucedeu dentro do período dos 6 meses, nós teremos aqui a inelegibilidade, não é? Uma vez que era possível essa substituição e que Pedro Mileto, que é o pai de Mário Mileto, substituindo esse prefeito, ele era vice, substituiu, impede com que o seu filho, mesmo que seja adotivo, no território de circunscrição do titular, que agora é Pedro, se eleja, possa se eleger. Então, o gabarito da questão 37 torna-se a letra B, ok? 38. São considerados inelegíveis pela lei para qualquer cargo, letra A. Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas
por irregularidade insanável, ainda que de forma culposa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão. Tem algum problema nessa letra A? Temos. Se nós fizermos a leitura do artigo 1º, inciso 1, a linha G, o que nós vamos perceber? Que, ainda que de forma culposa, não. Esse artigo 1º, inciso 1, a linha G, permite somente quando se tratar de ato doloso. Então, não é admitida de forma culposa, tornando a letra A falsa. B. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato for suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Muito bem. Então, se o ato ele for suspenso ou se ele for anulado pelo Poder Judiciário, não há o que se falar em exclusão do exercício de profissão, muito menos de inelegibilidade, tá bom? Então, aqui nós temos o artigo 1º, inciso 1, a linha M. Letra C. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena por qualquer crime, desde que doloso. Qualquer crime, não. Nós temos crimes que estão previstos, por exemplo, na linha E do artigo 1º, inciso 1, a linha E. Não vão atingir os crimes culposos, não é? E nem aqueles de menor potencial ofensivo. Então, eu não posso dizer que é qualquer crime desde que seja doloso. Falsa letra C. D. Os que tenham contra si representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, desde que por decisão transitada em julgado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem, ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. Qual que é o problema dessa letra D? Aqui, ó. Não precisa ser por conta somente de decisão transitada em julgado. Nós temos também uma possibilidade que se abre com a lei da ficha limpa, em que seja uma decisão também por órgão colegiado. Então, torna essa letra D falsa, porque ela diz somente naqueles casos em que houver decisão transitada em julgado. Então, questão 38, gabarito letra B. 3.9. Aqueles que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configurem um ato doloso de improbidade administrativa e ainda por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, tornam-se inelegíveis para as eleições que se realizarem nos, letra A, 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão. B, 8 anos seguintes, contados a partir da data em que o fato ocorreu. Por que eu vou ler só essas duas assertivas? Porque com a lei da ficha limpa, nós tivemos uma uniformização nos prazos de inelegibilidade, que são 8 anos. Por isso, eu vou eliminar a letra C, vou eliminar a letra D e também a letra E. O que nós temos que tomar a decisão agora é que ou será 8 anos seguintes contados a partir da data da decisão, ou 8 anos seguintes contados a partir da data em que o fato ocorreu. Fizemos uma questão anterior que falava sobre o mesmo assunto, não é? Exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, e a gente viu que esses 8 anos seguintes eles são contados a partir da data da decisão. Por isso que o gabarito da questão 39 é a letra A. O artigo de referência, se vocês quiserem anotar, é o artigo 1º, inciso 1, a linha G. Questão 40. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre o exercício de direitos políticos
conforme previsto na Constituição Federal e ainda regulamentado em lei complementar, que é a tão famosa e importante Lei Complementar 64 de 90. A. A inelegibilidade dos que forem condenados por crimes contra a administração pública e o patrimônio público em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, prevista pela lei da ficha limpa, não se aplica aos crimes culposos, nem aos culposos, nem àqueles de menor potencial ofensivo. Totalmente verdadeira a primeira. Artigo 1º, inciso 1, parágrafo é o 4º. Tá bom? B. O militar alistável ele é elegível, sendo que, se contar com menos de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se ele for eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Qual que é o problema? Inverteu aqui, porque a Constituição Federal, lá no artigo 14, parágrafo 8º, ele prevê que, quando conta com menos de 10 anos de serviço, esse militar ele é afastado. Agora, se ele possui mais de 10 anos de serviço, aí sim, ele será agregado pela autoridade superior e, se ele for eleito, ele passa automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, está falso a letra B. C. O governador de estado que perdeu seu cargo eletivo por infringência a dispositivo da Constituição Estadual se torna inelegível para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 4 anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenha sido eleito. Mais uma vez, com a lei da ficha limpa, o que aconteceu? Uniformização dos prazos de inelegibilidade. Não são 4 anos, e sim 8 anos. E a respeito desse dispositivo, dessa letra C, nós encontramos no artigo 1º, inciso 1, a linha C. Letra D. São inelegíveis os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Tribunal de Contas. Bom, peguem a Lei Complementar 64 de vocês e eu quero que nós façamos a leitura do artigo 1º, inciso 1, a linha O. Artigo 1º, inciso 1, a linha O. Olha só. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 anos, contados da decisão, salvo se houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Então, nós não temos aqui Tribunal de Contas na jogada, tá bom? Artigo 1º, inciso 1, a linha O. Falsa a letra D. Letra E. A Constituição de 88 não contempla a perda ou a suspensão dos direitos políticos. Todavia, prevê a cassação dos direitos políticos em virtude de condenação por improbidade. A gente sabe que o que é vedado é a cassação. O que é permitida? A perda ou a suspensão dos direitos políticos. Então, a letra E ela está falsa por conta de permitir a cassação. Artigo 15 da Constituição. Qual que é o gabarito da questão 40? Letra A. 41. Assinale a alternativa correta. A. O analfabeto não pode alistar-se eleitor. Já vou parar por aqui. A gente sabe que o analfabeto ele possui sim a capacidade eleitoral ativa, ele só não pode ser candidato. B. O eleitor que não provar ter votado na última eleição ou mesmo deixar de provar a justificativa pela ausência do voto ou respectivo pagamento da multa, terá cancelado o passaporte emitido em seu favor, ainda que dentro do prazo de sua validade. Não. Uma das exceções, por conta de não ter votado ou ter provado a votação, é justamente a emissão de passaporte, né? Então, nós temos aqui uma exceção que está na lei, no Código Eleitoral. Eu quero que vocês anotem, porque se for necessário vocês estudarem novamente, não é? É o artigo 7º, parágrafo 1º, e a linha, vocês vão perceber,
a linha, o inciso é o 5, aí depois vocês leem o parágrafo 4º do mesmo artigo, que diz que o disposto no inciso 5, que fala sobre a emissão de passaporte, não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil. Então, a letra B, ela está falsa. Vamos à letra C. Uma das condições de elegibilidade para o candidato a vereador é ter a idade mínima de 21 anos. Não, 18 anos para vereador. Artigo 14, parágrafo 3º. Letra D. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto e nos termos da lei, pelo plebiscito, pela iniciativa popular e pelo referendo. Verdadeiro. Artigo 14, caput. E a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, mas só será aplicada à eleição que ocorra até 6 meses da data de sua vigência. Não. O princípio da anualidade eleitoral, que é o previsto no artigo 16, ele diz que a lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data da publicação, mas não se aplica à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Então, qual que é o gabarito da questão 41? Letra D. 42, para fecharmos esse primeiro bloco. Quanto ao disposto na Lei da Ficha Limpa, que é a 135 de 2010, vamos marcar a correta. A. O registro de candidato poderá ser impugnado pelo representante do Ministério Público, mesmo que nos 4 anos anteriores ele tenha disputado cargo eletivo, integrado o diretório de partido ou exercido atividade político-partidária. Falso. Nós temos um período de quarentena para esse representante do Ministério Público. Nós vamos encontrar essa vedação no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei Complementar 64. Tá? B. Os indivíduos que até 6 meses antes da eleição tiverem competência ou interesse direta, indiretamente ou eventualmente no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive para fiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades, são inelegíveis para presidente e vice. E aí, verdadeiro ou falso? Uma leitura atenta da Lei Complementar 64, você vai perceber que nós temos essa informação de forma literal. Está correto. Artigo 1º, veja que o artigo 1º ele cai muito em prova. Inciso 2, a linha D. Deixa eu conferir se é isso mesmo, só para a gente não passar informação falsa para vocês, né? Deixa eu conferir. Artigo 1º, inciso 2, a linha D, exatamente. C. Os indivíduos que tenham, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social, são inelegíveis para presidente e vice. Não. O problema aqui é o prazo de meses anteriores ao pleito. Não são 6 meses, são 4 meses. Corrija aí no seu material. Artigo 1º, inciso 2, a linha G. Letra D. A arguição de inelegibilidade ou a impugnação do registro de candidato feita por interferência do poder econômico, desvio ou abuso de poder de autoridade constituem crime eleitoral e a pena de detenção de 1 a 2 anos, multa de 30 a 60 vezes o valor do BTN, que é o bônus do Tesouro Nacional, e, no caso de sua extinção, de título público que o substitua. O que a banca foi sacando aqui é que a detenção é de 6 meses a 2 anos. Olha só o problema. A questão da multa, se a gente observar e fizer a leitura do artigo 25 da Lei Complementar 64 de 90, é de 20 a 50 vezes. Então, olha só o que a banca nos faz gravar, não é? Então, anote o artigo, é o 25. Letra E, o TSE fará arguição de inelegibilidade quando se tratar de candidatos a presidente ou vice-presidente, senador, governador e vice, deputado federal, deputado estadual e distrital, bem como prefeito, vice-prefeito e vereador.
A arguição de inelegibilidade pelo TSE somente atinge os candidatos a presidente e vice. TREs ficam por conta de senador, governador e deputados, e os juízes, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então, cada um no seu lugar. Artigo 2º, o inciso 1 fala sobre a questão do presidente e do vice. Então, está falso a letra E, o gabarito se tornou qual letra? A letra B. Ok? Então, o gabarito da questão 42, letra B, a gente fechou o primeiro bloco da nossa terceira aula. Mais uma vez, não adquiriu o nosso curso de questões? Passe no site eleitoralcombruno.com.br. Até mais.